eu sou teu. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.
Queridos, recebam a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade que recebe aqui, para nesta noite entrar ao seu lar, nesta live, para juntos transmitirmos uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. Quero te convidar. Hoje é um dia onde eu e você poderíamos estar muito gratos a Deus, porque nós vencemos mais uma batalha. O Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia estarmos aqui. O fôlego de vida foi Deus que deu. Queridos, quero te convidar aí no seu lar, onde você está. Hoje nós temos a honra, a alegria de receber para ministrar a palavra do Senhor nesta noite, nosso cooperador, nosso irmão David. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele de uma forma toda especial. Então eu quero fazer uma oração com você. Logo em seguida quero fazer uso de um texto e quero dizer para você: não saia daí. Eu tenho uma notícia boa para crente no final desta live. Eu tenho uma notícia muito boa para crente. Não saia daí, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Deus, estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Nosso intuito, nosso desejo, propósito não é outro, Deus, senão te adorar. Até porque, o Pai, se não for para te adorar, de nada adiantaria, Deus, estarmos aqui. Nosso desejo, propósito, intuito é que toda honra, toda glória, todo louvor seja justamente para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim sendo, Pai, abre, ó Deus, nesta noite a porta da palavra, vem usar o teu Filho, Deus, vem ajudar, ó Deus, preparando o meu coração para receber de bom grado, ó Pai, a tua palavra. Deus, é isso que eu te peço, ó Pai, já te agradecendo em nome de Jesus. Queridos, abramos as nossas Bíblias, aí onde você está. No Evangelho segundo escreveu o nosso evangelista João. Estava observando o privilégio que o Senhor Jesus deu a João. João escreve o Evangelho de Jesus Cristo. João escreve primeira, segunda e terceira epístola de João. E João ainda teve a oportunidade de escrever o livro das revelações de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Que privilégio lindo! Mas eu estava observando justamente dentro desse contexto e pude observar quando a Bíblia vai nos dizer que o Senhor aparece para Maria Madalena, no capítulo de número 20. Depois a Bíblia vai nos dizer que o Senhor aparece aos 11, estando eles reunidos, quando de repente o Senhor chega e diz: paz seja convosco. Queridos, como ter paz em meio à tempestade? Queridos, como ter paz em meio à pandemia? Queridos, como é que nós podemos ter paz se não for a presença gloriosa de Deus na nossa vida? Mas a Bíblia vai nos dizer: seja convosco. A alegria foi imensa, porque eles conheciam, eles sabiam ouvir a voz do seu mestre. Mas de repente Tomé não estando presente, a Bíblia vai nos dizer que quando Tomé retorna, eles chegam para Tomé e contam tudo o que aconteceu. E Tomé disse: eu não acredito, porque eu não vi. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer justamente o texto que eu quero compartilhar com você. No capítulo de número 21, a Bíblia vai nos dizer que depois disso, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, a Bíblia vai nos dizer que um dia Pedro, ele começa a fazer uma avaliação e entendeu: cadê a minha esperança? Porque Pedro andava com Jesus. Pedro havia visto e ouvido a palavra de Jesus e visto os milagres que Jesus fazia. Porém agora, querido, Jesus havia sido crucificado. E agora Pedro começa a se questionar e a dizer: a minha esperança ela foi embora. O que fazer? Então a Bíblia vai nos dizer que Pedro disse: eu vou pescar. Não saia da direção do Senhor. Não faça nada sem a orientação de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Por certo, alguém está se espelhando em você. Alguém está olhando para você. E quando Pedro disse: eu vou pescar, os discípulos que estavam com ele também disseram: e nós vamos contigo.
Então, queridos, observe que tem alguém que está esperando um posicionamento seu. Observe, querido, que tem alguém que está se espelhando em você. Observe que tem alguém que está andando, porque vê que você está andando, você tem uma esperança. E a sua esperança, alguém ousa dizer que a nossa esperança é a última que morre. Mas a esperança do crente, ela morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. E nesta noite está vivo e reina para todo sempre. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro disse, eu vou pescar, os demais disseram, nós vamos contigo. E foram. E trabalharam durante uma noite inteira, porque Pedro tinha uma antiga profissão. Pedro era pescador profissional. Então, queridos, no dia seguinte, a Bíblia vai nos dizer que pela manhã, depois de uma noite de muito trabalho, imagina a decepção, porque agora entendendo ele que Jesus foi morto, cadê a minha esperança? Agora para voltar à sua vida de pescador, trabalhei a noite toda, não peguei nada. De manhã, começam a juntar tudo para ir embora. Lava as redes, junta todos os seus pretextos e disse, vou embora para casa. Quem sabe no seu coração ele estava indagando, o que será que Deus quer comigo? Porque Jesus foi crucificado. Agora minha velha profissão, onde eu sei, aquilo que eu sei fazer, vim pescar, mas o mar hoje não está para peixe. O que fazer? Mas Jesus aparece, queridos. Porque são nos momentos difíceis que Jesus aparece. Enquanto você consegue caminhar, enquanto você consegue andar, você está indo. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar de ouvir a voz do Mestre. Quem sabe esta é a noite que o Senhor está falando com você. Quem sabe esta é a noite que o Senhor está me usando aqui nesse lugar para falar com você. Ouça a voz do Mestre. De manhã cedo, o Senhor aparece à beira da praia e faz uma pergunta, porque o Senhor é amoroso, o Senhor é bom, a sua misericórdia são as causas de nós estarmos aqui. E o Senhor pergunta, filhos, tendes alguma coisa para comer? Pedro, decepcionado, ousado, frustrado, olha para Jesus e disse, trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada. Jesus disse, olha, lança a rede para a banda direita do mar. Talvez, se fosse eu, talvez se fosse você, queridos, ia responder, mas eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo. Foi justamente ali onde eu bati a tarrafa por diversas vezes e nada eu apanhei. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora Pedro, outrora desobediente, indo para onde não era para ele ter ido, mas agora ele ouve a voz do seu mestre, e ele disse, olha, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia. Quem é que mandou, queridos, você parar? Quem é que mandou você desanimar? Quem mandou você deixar o chamado do mestre para querer voltar a uma vida passada? Então, queridos, o texto que eu quero ler com você se encontra justamente no capítulo 21, a partir do versículo de número 15. Você, contigo. Mas Jesus apareceu justamente no momento da frustração. E Pedro obedece à voz de Deus e diz, segundo a tua palavra, obedecendo a tua voz, eu vou lançar a rede. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, não me pergunte aonde é que Jesus arrumou peixe para eles comer. Queridos, não me pergunte como foi a provisão. Mas o que eu sei te dizer é que a Bíblia vai nos dizer que quando eles saem da água, o Senhor já tinha peixe na brasa para eles comer. Isso nós chamamos provisão de Deus. Eu falei para você que eu tenho uma notícia boa para dar para crente hoje aqui. Aleluia! E uma das notícias que eu tenho para te dar é que o Senhor Jesus está cuidando de ti. Uma das notícias boas que eu tenho para te dizer é que o Senhor está olhando para você.
Uma das notícias boas que eu tenho para te dar, uma delas é que a nossa esperança é ir morar nos céus. Falei para você que João escreveu o Evangelho. Falei para você que João escreve a primeira, segunda e terceira carta de João, ou epístola, como você queira chamar. Mas ele teve uma oportunidade de escrever o Apocalipse. No Apocalipse, João agora não vê mais Jesus sendo crucificado. No Apocalipse, João ouve uma voz e diz: filho, sobe para cá. E ele é arrebatado em espírito, e quando ele olha, ele vê os céus abertos. Querido, Deus tem palavra nesta noite para o teu coração. Não saia daí. Eu falei para você, eu tenho uma notícia de Deus para te dar nesta noite. Queridos, vamos lá. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, filho, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, disse-lhe Jesus: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Oh, queridos, nesta noite, o Senhor Jesus, que conhece tudo, Ele está dizendo: você me ama. Se você me ama, não saia da direção. Você me ama, não tenta voltar atrás. Você me ama, fica na posição. Apacentar é cuidar. O Senhor te deu um dom, o Senhor te deu um talento. E você não pode voltar atrás, você não pode desanimar. Então, queridos, não saia daí, porque nesta noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos orar. E logo em seguida o nosso irmão David vai estar ministrando a palavra de Deus. Queridos, neste momento, eu quero apresentar a nossa irmã Vera Menezes. Nesta noite eu quero apresentar a nossa irmã Irene, nossa irmã que é deficiente visual. Nesta noite eu quero apresentar o nosso irmão Fernando, a sua esposa, a nossa irmã Irene. Quero apresentar o pastor Zezinho, a sua esposa, a nossa irmã Basti. Lembrando, querido, do presbítero Jeová, junto com a nossa irmã Eliane. Queridos, nesta noite você não pode esquecer. Apresenta a irmã Laurinete, milagre de Deus, e o seu esposo, o nosso irmão Luiz. Querido, vamos orar pelo nosso irmão Luiz, a sua esposa, nossa irmã Linete. Queridos, nesta noite aproveite a nossa irmã Isabel. Se de repente tem o nome, nosso irmão Raimundo, a nossa irmã Janete. O pastor não lembrou, mas você lembrou. Me ajude e apresente essas pessoas nas mãos do Senhor. E diga: querido Deus, o Senhor conhece a necessidade do seu povo. O Senhor conhece a necessidade da sua igreja. Mas não saia daí, queridos. Deus tem uma palavra para o seu coração. Soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, ó Deus, diante da tua presença, Pai, eu me rendo, ó Deus. Nesta noite, meu Deus, não, Senhor, para te pedir, mas somente para te agradecer, ó Pai, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui. Meu Deus, os nossos queridos irmãos, todos eles, ó Pai, que eu fiz menção do nome nesta noite, dentre outros, ó Pai, que a minha memória, Pai, na sua limitação, não conseguiu alcançar. Mas nesta noite o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos. Nesta noite o Senhor sabe a necessidade da tua igreja, meu Deus, o nosso irmão Manuel, o esposo da nossa irmã Marinalva, meu Deus, que congrega ali no Areão. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um dos seus filhos, ó Pai. Assim sendo, ó Deus, visita todos os nomes que foram mencionados. Meu Deus, aqueles, ó Pai, que eu não lembrei o nome, mas o Senhor conhece. Ó Deus, como disse Paulo, cujos nomes estão escritos no livro da vida.
Ó Senhor amado, nesta noite, visita a família Santinácio, até porque, meu Deus, nós somos uma família, ó Pai. O Senhor é o líder desta igreja, nós somos apenas servos, ó Pai. E sei que diante das minhas limitações, ainda tenha sido negligente, sou considerado inútil, ó Pai, mas eu quero te pedir nesta noite, tenha misericórdia da família Santinácio, venha guardar, venha ajudar, venha proteger, meu Deus, venha abençoar os teus filhos de uma forma toda especial. Querido Deus, o único pedido, Pai, que eu quero te fazer para mim, é que o Senhor prepare o meu coração para ouvir de bom grado, Pai, a tua palavra, que será ministrada nesta noite. Ó Deus, é o que eu te peço, Pai, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não saia do seu lugar. Deus tem uma palavra para o seu coração. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quero desde já agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Acredito que, assim como eu, seu coração também deve estar desejando muito o retorno à casa de Deus. Quero agradecer ao pastor pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz quando recebi a mensagem do nosso pastor a estar ministrando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Quero também, desde já, agradecer aos irmãos pela recepção, de mim, da minha família. Retornamos ali de Natal, um ano e alguns meses. Pensava eu que não iria retornar, mas aprove a Deus que eu viesse a retornar a esta casa. Estou aqui junto para adorar e celebrar a Deus com os irmãos. E eu e minha família agradecem muito que os irmãos nos receberam como uma família. E realmente nós somos uma família. Meus irmãos, sem perca de tempo, aí no seu lar, aí na sua casa, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 19. Nós estaremos lendo do versículo 16 ao versículo de número 30. O tema da nossa mensagem está no versículo de número 27 ao 30. Porém, se faz necessário lermos todos o contexto da história para entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Deus tem uma palavra para você. Diz assim a Santa Escritura, Mateus capítulo 19, versículo de número 16. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há um bom, senão um só, e é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: Tudo isso venho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem pode, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis
sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herderá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Meu Deus e meu Pai, quero te louvar e te engrandecer pela tua palavra lida, Senhor, nessa noite. Meu Pai, quero rogar a ti, Deus Santo, que o Senhor tome a direção deste culto, meu Pai, assim como o Senhor tem tomado todos os cultos aqui na sua casa. Senhor, usa a minha vida, Senhor, para ministrar a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Eu bem sei eu que não sou merecedor da tua graça, meu Pai, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, meu Pai. Aqui está o teu vaso, meu Pai, tu és o olheiro, meu Pai. O vaso não tem poder sobre o olheiro, mas o olheiro sobre o vaso. Toma a minha vida em tuas mãos, envia a tua palavra, ó Pai, aos corações dos teus filhos que estão em casa, meu Deus, para juntos, meu Pai, nós celebrarmos e engrandecer o teu nome, pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um texto muito bem conhecido da Igreja do Senhor, aonde Jesus, ele começa a falar com este jovem, e como eu disse para os irmãos no início, o tema da nossa mensagem está nos versículos de 27 em diante, que é o questionamento de Pedro, mas para que ficasse bem entendido nos ouvidos dos irmãos, e para que os irmãos entendessem muito bem aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, se faz necessário, nós lemos todo o contexto da história, se faz necessário a gente falar sobre o que aconteceu para o que Pedro chegasse a falar isso para o mestre. Quero dizer para você que a esperança em Cristo nunca morrerá. Nós sabemos que a literatura fala de muitas histórias de amor, aonde a morte venceu, Romeu e Julieta, Cleópatra e aquele soldado romano, e tantas outras histórias no decorrer de nossas vidas, como o nosso casamento. Ao findar, a morte sempre separa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a esperança em Cristo nunca morrerá, porque nem mesmo a morte pôde separar o amor de Deus para com as nossas vidas, pois ao terceiro dia, Cristo venceu a morte, nos dando sim, esperança de que há uma vida após a morte. Então lembre-se disso, com Cristo há esperança. Então, como eu li para os irmãos, aqui nós vemos um jovem se aproximando de Cristo, e como a maioria dos jovens, não quero generalizar todos os jovens, mas aquele jeito bem descolado do jovem, chegando a Jesus. Acredito eu que a palavra de Deus ela tem que ser lida com temor e tremor, com certeza. Mas nós podemos imaginar aquilo que está no decorrer da história. Podemos entrar na história, Deus fala comigo dessa forma. Eu consigo entrar na história e imaginar um cenário, né? Deus nos dá essa capacidade. E imagino eu, este jovem chegando diante de Cristo, chegando, bom mestre, né? Todo descolado, chegando, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, com toda a sabedoria e paciência, dá um corte nele, mas não um corte tão doloroso, fala, bom somente Deus. Se queres, porém, herdar a vida eterna, guarde os mandamentos. E ele disse, quais? Mas me dá o entender que este jovem, provavelmente ele era um judeu. Porque quando Cristo, ele diz a ele, guarde os mandamentos, e ele diz quais, e Cristo fala, não os 10, mas alguns dos mandamentos, ele, por sua vez, disse, eu já tenho guardado esses mandamentos. E Jesus, ele vem e diz, então, já que você tem guardado esses mandamentos, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, então, já que você guarda, já que você conhece, disse que não conhecia, mas já que você guarda, então se você quer ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Porém, o jovem, vendo as palavras de Cristo, ele se entristeceu. Porque muitas das vezes, irmãos,
quando Deus toca na nossa ferida, quando Deus toca naquilo onde está o nosso coração, automaticamente nós queremos se entristecer, nós nos entristecemos, porque Deus, Ele vai tocar naquilo que nós gostamos, mas aonde está o nosso coração? O coração, na verdade, daquele jovem estava nos seus bens materiais. Por isso que Deus, Ele faz essa abordagem a ele e fala: vende tudo o que você tem e me segue. E ele se entristeceu. Mas se você analisar a história, Jesus não estava preocupado com os bens materiais dele, ou com tudo que ele tinha. Jesus estava preocupado sim, com o coração dele, aonde estava. Porque se Deus quisesse o bem material dele, se o Senhor quisesse as casas, as propriedades dele, Jesus tinha falado: vende e dê para mim. Mas Deus não estava preocupado com as riquezas dele. E eu quero deixar uma palavra para você que Deus nunca vai estar preocupado com as suas riquezas ou o que você tem em vossas mãos. Deus vai estar preocupado sim com a vossa alma e aonde está o seu coração. E o coração daquele jovem estava às coisas materiais. Estava ligado naquilo que ele possuía, naquilo que ele tinha, talvez herdado dos pais, dos avós, quem sabe. Mas é onde realmente estava o coração dele. E nós devemos estar atentos a isso, porque muitas das vezes o Senhor nos atinge, entre aspas, naquilo que nós mais amamos, não é para nos afligir, não é para nos perseguir, ou para dizer que Deus é um Deus carrasco, porque não é. Mas sim para transformar a nossa vida num caráter perfeito, para que nós venhamos a entrar no reino dos céus. Porque se nós almejarmos as coisas daqui, do que vamos ganhar? As coisas daqui, como diz na Santa Escritura, são perecíveis, aonde o ladrão mina e a traça rói. Então Deus, na sua santa palavra, Ele quis dizer para este jovem, e ele não entendeu, o seu coração está ligado a essas coisas. Eu quero tirar você dessas coisas. Vende, já que você diz que ama o próximo, dá ao seu próximo, aos pobres, e terás uma herança no céu, e vem e me segue. Veja, que Jesus não está preocupado com o bem material. Jamais o nosso Deus vai estar preocupado com as coisas perecíveis e materiais deste mundo. Jesus estava preocupado com a alma dele, que disse: vem, me segue. Vem, segue-me a mim. Ele, porém, se entristeceu, deu as costas para o Senhor. Quantos, meus irmãos, estão dando as costas para o Senhor? Um momento de crise, um momento de pandemia como esta, um momento que as casas de Deus, lugares, isso me aflige. Porque quando eu vejo lugares que foram feitos para um propósito, que é adorar a Deus, celebrar a Ele na sua santidade, fechado, isso entristece o nosso coração. Isso entristece aqueles que amam verdadeiramente a Deus, que não pode estar na casa do Senhor em comunhão. Sabemos muito bem que nós somos a casa de Deus, mas nada mais gostoso de que estarmos diante da casa do Senhor. Eu queria que você contemplasse a alegria que está no meu coração nessa noite, de estar aqui na casa de Deus, pregando para os irmãos, entrando no lar dos irmãos. Bem-aventurado, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria, irmãos, está no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Voltemos para a palavra. E o jovem, ele se entristeceu porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se agora? Sabe por quê, meus irmãos? Os discípulos disseram isso, e agora? Quem vai ser salvo? Porque muitas das vezes, nós olhamos para as pessoas que têm bastante bem, e que tudo tem, e nada tem falta,
E achamos muitas das vezes que essas pessoas são melhores do que nós. Ali estavam os discípulos e eles falaram entre eles: se eles, que são ricos, que tudo eles têm e de nada eles têm falta, não poderão se salvar? Como eu falo em casa, agora molhou. E agora? Quem vai salvar a nós? Quem poderá nos salvar se nem mente os ricos poderão ser salvos? Eu quero dizer para você, meus irmãos, Deus sim, Ele ungiu os ricos, separou, mas Ele ama os humildes de coração, os pobres, os necessitados, e Ele ama também o rico, porque se você notar no versículo 26, Jesus ele disse, olhando para ele, Jesus disse, aos homens é impossível, não é? Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao Deus a qual nós servimos. Tudo é possível ao Deus exaltado, a qual eu e você serve, a qual eu e você dobramos os nossos joelhos e rendemos a eles honras e glórias. Para Ele, tudo é possível, até mesmo um rico ser salvo. Deus jamais faz acepção de pessoas. Para Deus, o rico ou pobre ou negro ou branco, para Ele a salvação é possível, para Ele não há acepção de pessoas. Deus ele pode entrar na Índia, Deus ele pode entrar na África, Deus ele pode entrar na Coreia, tudo é possível para o nosso Deus. Não quer dizer que ele faz acepção de pessoas, ou que o rico é melhor do que o pobre, ou que o pobre é melhor do que o rico, não. Não. E Jesus ali acalmou os discípulos e disse, calma, tenha calma, tenha calma. Você está passando por toda essa pandemia, tenha calma. Para o nosso Deus, tudo é possível para o nosso Deus. Esses dias eu estive conversando com um amigo meu, e ele é próximo a mim, é da igreja aqui também, e ele disse que estava passando pelos momentos que não acreditava mais em Deus, e ele congrega conosco. Não acreditava mais em Deus, porque parece que Deus está sentado no trono e não está fazendo nada, segundo as palavras que ele me disse. E eu disse a ele, por mensagem, pelo WhatsApp, disse para ele, falei assim, meu amigo, tudo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário. Em meu pensamento, na minha vida, Deus não precisa fazer mais nada por mim, porque o principal Ele já fez, que é me salvar, e derramou o seu sangue puro, carmesim, na cruz do Calvário, para salvar eu e você. Você, onde quer que você esteja, ouvindo essa live, vendo essa pregação, saiba que tudo aquilo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez, e é a salvação na cruz do Calvário. Mas por misericórdia, Ele ainda nos dá as coisas desta vida. Por misericórdia, nós temos filho, temos casa, temos esposa, temos marido. Por misericórdia, Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá como nos sustentar, por misericórdia, porque na verdade, ou seja, no fundo, Deus já fez o que tinha de fazer por nós. Mas nós, muitas das vezes, queremos mais. Eu e você queremos mais, queremos ter casa, ter aquilo, porque Deus só está na minha vida se eu tenho casa. Deus só está na minha vida se eu tenho filhos. Deus só está na minha vida se eu ter um relacionamento, se eu casar. Não, meus irmãos. Tire isso do seu coração. Tire isso da sua mente. O Senhor está na sua vida. O Senhor é contigo. O Senhor está contigo na sua peleja. Ele jamais te abandonará. Aleluia. Glória a Deus. A esperança em Cristo nunca falhará. Nunca. Nunca. A morte não pode nos separar deste amor. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saiba disso, tenha isso em seu coração. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Pois bem, o apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, aqui ele toma a palavra. Quando Jesus ele diz que tudo é possível, ele toma a palavra e fala, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Qual será o meu galardão? Será? Porque eu deixei tudo para te seguir. E aí Jesus fala para eles. E essa promessa é para eles.
mediante toda a palavra que havia Jesus falado para o jovem, Pedro tomou a frente e disse isso, e Jesus disse para eles: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem, ou seja, quando Deus se assentar no trono da glória, vocês 12 se assentarão no trono, nos 12 tronos, e julgarão as 12 tribos de Israel. Quer honra maior, Pedro? Quer chamado maior, Pedro? Quer? Pedro, naquele momento, acredito eu, que parou e olhou para Cristo e disse em seu coração: isso é eu estou falando. Que honra é essa? Eu estar assentado no trono de glória junto com o meu Deus, julgando as 12 tribos. E Jesus depois, e essa é para nós, e Jesus diz: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que coisa tremenda. Quando eu me deparo com este versículo, e já vi, pois estou na igreja há um certo tempo, não tão como os irmãos, mas já estou 10 anos na igreja, e já vi por diversas pregações dizendo que nós temos que abandonar os nossos. E Jesus aqui está dizendo que nós temos que abandonar, tá vendo? E por uma má interpretação, porque esquecem de examinar as Escrituras. Porque se nós lermos em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas se alguém tem cuidado dos seus, não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, ou seja, Jesus não está dizendo aqui nessa passagem que nós devemos abandonar os nossos pais, abandonar os nossos filhos. Porque se eu abandono a minha criança hoje, eu posso ser condenado como abandono de vulnerável. Ou se eu abandonar os meus pais, que já são um senhor de idade. E Deus não quer nos condenar dessa forma. Jesus está querendo mostrar para nós que as nossas prioridades precisam ser o reino de Deus. Precisa ser voltado às coisas de Deus. Mas não que isso nós devemos largar os nossos pais, largar os nossos filhos, deixar ao Deus dará, como diz o outro. Não. Jesus está querendo dizer: a prioridade para vós és o meu reino. És o meu reino. Se você notar bem, Paulo, quando ele é chamado por Deus, lá em Gálatas, ele diz: quando eu fui chamado por Deus, eu não fui consultar a carne nem sangue. Eu sabia a minha prioridade. Eu entendia qual era o meu chamado. O que eu deveria fazer. É isso que Deus está querendo dizer nessa passagem. É isso que Deus está querendo falar para nós. Não que nós devemos abandonar os nossos pais ou a nossa família, quem nós temos o relacionamento. Pelo contrário, nós devemos sim trazê-los para Cristo Jesus, pois só há salvação em Cristo, e que nós devemos sim estar prestes a eles, juntos a eles, ajudando eles, mas nunca esquecendo que a nossa prioridade é o reino. Quantos têm deixado casa? Quantos estão na África profetizando, evangelizando? Quantos, nós que estamos aqui, o pastor que deixa a sua casa, o irmão que deixa o som para preparar, isso é deixar. Isso é deixar a família e viver o reino. Isso é deixar uma comunhão ali e viver o reino. Meus irmãos, a prioridade para nós tem que ser o reino de Deus, porque só há esperança em Deus. Não há esperança em outro alguém. Não tem esperança em mais ninguém. A nossa esperança tem que estar voltado para Cristo. Porque se esperarmos nele, teremos vitória. Mas se esperarmos nas coisas deste mundo, não teremos vitória. Eu quero ler para vós, meus irmãos, vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19. Que diz a palavra do Senhor. Mas antes de ler, o Senhor me fala aqui em meu coração. Aleluia, Jesus. Uma entrega inédita. Se você entregar uma entrega inédita para Deus, a sua colheita será inédita. Agora, pois, se você entregar pouco, a sua colheita será pouco. E isso, meus irmãos, é tanto na vida espiritual,
quanto na vida material. Se nós entregamos algo inédito a Deus, Deus automaticamente, não porque Deus trabalha dessa forma, mas porque Deus, Ele vê a nossa entrega inédita e a nossa colheita será inédita. Se você se entregar para Deus essa noite, se você se entregar a Deus, aí onde você está, com uma ou duas testemunhas dizendo, eu quero me entregar a este Deus, a qual você serve, a sua colheita será inédita. E a promessa que eu tenho para você é o reino dos céus. Nós não prometemos para você. Eu amo a igreja, eu amo a Assembleia de Deus do Ministério São Bernardo, porque nós não profetizamos e não entregamos bênçãos materiais. Nós prometemos o céu. Porque se você se arrepender aí onde você estiver, com uma ou duas testemunhas reconhecendo Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida, herdarás o reino de Deus. E é esse evangelho pregado aqui todos os dias, é um evangelho de salvação. Você nunca verá, eu estou nessa igreja há 10 anos, você nunca verá essa igreja prometendo bênçãos materiais, mas sim salvação. É esse o propósito de Deus. Jesus Cristo não se entregou pela casa da moeda, Jesus Cristo não morreu pelo dinheiro, Jesus Cristo morreu para salvar a sua alma. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo se entregou na cruz para salvar você, para trazer você junto a Ele. Foi para esse propósito que Ele veio à terra. Por isso Ele não precisa fazer mais nada por mim, porque o que Ele fizer, para mim já basta o que Ele fez na cruz. Aleluia, Jesus. É essa a mensagem, é essa a esperança que nós temos que ter. Se entrega, meu irmão. Se entrega para Deus, se entregue para Ele, acredite em Cristo Jesus. Não há Deus igual ao nosso Deus. Você pode procurar, você pode ir atrás de qualquer um que se chame Deus, ou qualquer mitologia, você não vai encontrar um amor igual ao de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que me traz a alegria em estar pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é linda. Não existe amor maior. Você encontra o amor de Deus desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Graça, misericórdia, você vai encontrando. E eu tenho certeza que Deus está falando com você. Eu poderia muito bem pregar o Velho Testamento, como eu disse para o nosso irmão Rodrigo, que nós estamos lendo a Bíblia do começo ao fim. Mas Deus queria que eu pregasse essa palavra para você, para dizer para você que está aí no seu lar, na sua casa, que vai me ver, que está me vendo agora, ou que me verá depois. Espera em Deus, porque a esperança em Deus nunca morrerá. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 19, diz assim: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Eu vou ler novamente. Se esperarmos em Deus, somente nessa vida, seremos mais miseráveis dos homens. Foi o que eu disse para o meu amigo. Se nós esperarmos em Deus somente aqui, terrenamente, de que adianta? Quando Paulo escreveu isso aos irmãos de Coríntios, os irmãos não estavam acreditando mais na ressurreição dos mortos. Os irmãos não estavam mais acreditando. E Paulo, ele disse: meus irmãos, se vocês esperarem em Cristo somente nessa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. E quando Paulo está dizendo miséria, eu não estou dizendo aquele que não tem casa, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem nada, não tem ninguém, um miserável. Pois existe muitos miseráveis cheios de bens. Você consegue compreender o que Paulo está querendo dizer? Porque se eu espero em Deus somente aqui, somente na minha família, somente porque Deus não me deu um filho, ou porque Deus não me deu uma casa, porque Deus não me deu um esposo, porque Deus não me deu certos bens materiais, eu e você seremos mais miseráveis dos homens. Porque a esperança nossa está em Cristo Jesus, numa vida após a morte. Meus irmãos, nós não levaremos nada daqui. Nesse momento que estamos passando, é um momento de reflexão. Eu tenho refletido todos os dias da minha vida, o quanto eu pude estar na igreja e não estava. Quantos estão nessa reflexão também? Quantos estão almejando estar aqui? Porque estão entendendo que
verdadeiramente essa vida é um passo para outra. Que a vida com Cristo após a morte é essa vida que nós devemos almejar. Se a morte vier para mim ou se vier para vós, é apenas um passo para outra. E não vamos esperar em Deus somente aqui. Vamos esperar em Deus na vida após essa. Porque é nessa vida que teremos vitória. Aqui você pode estar sendo perseguido. Aqui você pode estar passando por uma enfermidade. Aqui você pode estar dentro do seu lar sem poder adorar a Deus, em comunhão com os irmãos. Aqui você pode, mas lá no céu não. Lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá dor nem pranto. Aleluia! É esse céu que nós esperamos. É nesse céu que os meus pés e da minha casa está firmado. É num Deus que me promete um céu vitorioso, um céu de glória. Quando Jesus diz 100 vezes mais, é o que nós podemos imaginar. Que para os discípulos ali, 100 vezes mais, é coisas maiores, mas é muito maior do que isso. As coisas que Deus tem preparado para nós, como o apóstolo Paulo disse, é inefável, eu não consigo descrever o que o Senhor separou para nós. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer para vós, mais uma vez, espera em Deus. A sua esperança tem que estar em Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Eu já estou a finalizar. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 7 ao versículo de número 9. E eu prometo aos irmãos que eu já estou encerrando. Diz assim a palavra do Senhor: porque nenhum de nós, olha só que mistério, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Que coisa tremenda, meu irmão. Que coisa tremenda. Nós temos visto aí quantas pessoas nos perseguem porque nós servimos a este Deus. Porque acreditamos neste Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nos diz aqui, se você vive, irmão, você vive para Cristo. E se você morrer, morrerá para Cristo. Que coisa tremenda. Então, de sorte que vivamos ou morramos, somos de Deus, somos do Senhor. Não importa, Deus não nos priva das coisas deste mundo. Ele mesmo passou por todas as coisas deste mundo. Deus não nos priva de enfermidade, Deus não nos priva de doenças. Que negócio é esse de achar que o nosso Deus é Aladim? Cura agora, esfreguei a Bíblia, aparece. Deus não é isso. Deus é santo, Deus é poderoso. Deus não nos privou. Deus diz em sua palavra: ei, alegrai-vos quando passar por tribulação. Porque se nós analisarmos as escrituras e vermos os profetas que passaram antecessor às nossas vidas, até mesmo o apóstolo Paulo, Pedro, o tanto que estes homens sofreram, para que eu e você pudéssemos ter esta casa para adorar, para que eu e você pudéssemos ter vida. Por que eu e você não podemos passar por essas coisas? Porque eu e você não podemos passar por essas adversidades da vida. Qual o pecado está na adversidade? Quem disse isso? Qual o pecado Jó estava para passar por as adversidades que ele passou? Qual o pecado, meu irmão, você está para passar por a adversidade que você passou e venceu e está aí até agora? Tire isso do seu coração. Saiba que tudo isso vai passar em nossas vidas, mas nós temos um diferencial. Deus está conosco, aleluia. Deus está conosco. Nós iremos passar, isso vai passar, sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus está presente conosco, aleluia. Ele nunca nos deixará só. Eu não vos deixarei órfão, mandarei o meu Espírito para estar convosco. Meus irmãos,
Nós podemos pegar as enfermidades deste mundo, mas nós iremos passar cantando o hino da vitória. E se ao sepulcro a enfermidade levar, somos de Deus também. Guarda isso na sua cabeça. Você é de Deus, passando pela enfermidade ou morrendo pela enfermidade. Tu és de Deus. É propósito de Deus. Aleluia, Jesus. Não deixe abalar a sua fé por isso. Não deixe que a sua fé se abale por tudo isso que nós estamos passando. Não pensa que Deus está sentado no trono sem fazer nada por você. Ainda que Ele já fez, como eu disse aqui, ainda que Ele já fez do Calvário tudo o que deveria ser feito por nós, Ele ainda continua a trabalhar. Ele ainda continua a nos dar esperança, continua a nos dar vitória. Como diz o hino, meus irmãos, vamos ficar de costa, como um girassol, de costa para as trevas que há neste mundo, de costa para as perversidades que há neste mundo, e de frente para a luz da Bíblia, que nos dá vitória. Vamos ficar de costa e olhar para Cristo Jesus, e é nessa esperança, eu e você vamos ter vitória. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Quero agradecer a Deus mais uma vez por poder estar aqui. Não é fácil, veja, Senhor, estar diante de vós, aqui sem ver a vós, sem poder olhar a expressão de vocês, sem poder estar juntos em comunhão. Não é fácil. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, de poder passar algo de Deus para a oportunidade. Eu teria várias coisas para falar para os irmãos, mas até aqui o Espírito de Deus me conduziu a vós. Eu quero direcionar a direção do trabalho ao nosso pastor novamente, que está aqui comigo, e agradecer a todos vocês que oraram por mim, pela minha casa. Continue, meus irmãos, continue, porque Deus tem a vitória para nós. Amém? Deus abençoe. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todo mal e agonia este mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Serei, serei, comideai de comanei. Breve, aleluia, toda luta vai findar, aleluia. Mas se ouvir, aleluia, ouvir-se ao louvor daqueles que venceram. Queridos, eu creio que a igreja, ela não passará pela grande tribulação, mas que a igreja viverá momentos difíceis, porque quando João escreve o Apocalipse, quando Cristo vai para a cruz, ele estava dizendo: o fim vem. Para Daniel, no capítulo de número 12, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que de repente, ao terminar o texto, a Bíblia vai nos dizer que ele ouve uma voz que disse: seles o livro. Mas no Apocalipse, querido, no capítulo 22, João ouve uma voz, aleluia, dizendo que não seles este livro. Então, queridos, ali estava se iniciando o fim. Então está chegando o grande dia em que as lutas vão findar. Aquele moço a qual o nosso irmão David pregou, se aproxima do Senhor,
perguntando o que é que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor apenas deu-lhe uma palavra. O que o Senhor não quer é que eu e você venhamos por alguém que venha ocupar o lugar do nosso mestre. Não é abandonar nossos irmãos, não é abandonar nossa igreja, não é abandonar nossa família. É que nada venha substituir o amor de Cristo Jesus que está em nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Eu confesso a você que eu ouvi a voz de Deus falando ao meu coração: o pranto vai cessar. Arai, xerei, comiderai, decomané. Eu falei para você não sair daí. Eu tinha algo de Deus para te falar. Você viu que lindo? Até cantar o pastor está cantando. É Deus trabalhando na tua vida, é porque Deus tem uma mensagem. Arai, xerei, comiderai, decomané. Aleluia, aleluia. Vai chegar o grande dia em que as lutas vão findar. Vai chegar o grande dia, aleluia, em que as lutas vão findar. E eu e você vamos cantar o hino da vitória. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus abençoe o nosso irmão David. Deus abençoe a nossa irmã Carla. Deus abençoe o casal de filhos. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Que Deus abençoe você que ficou conosco até o fim. Queridos, a notícia boa que eu tenho para dar para você. Por isso que eu falei que a notícia que eu tinha para dar era uma notícia para crente. É possível, queridos, é possível. Me ajude em oração. Que a partir da segunda-feira próxima, nós possamos ter a oportunidade de estar cultuando a Deus, obedecendo as regras estabelecidas, mas é possível, por favor, compreensão, carinho e entendimento na hora de receber um aviso. É possível. Não saia dizendo que vai acontecer. Não, é possível que a partir da próxima segunda-feira nós teremos a oportunidade de estar cultuando. Verdade é, queridos, que para nós entrarmos em um estabelecimento, nós temos que usar uma máscara. Para nós usarmos um transporte coletivo, nós temos que usar uma máscara. Então, verdade é que terão regras a ser observadas. O distanciamento deve ser observado, mas isso nós vamos trabalhar, administrar de uma forma que você não vai ficar de fora. Você do grupo de risco, por favor, me ajude. Amém, meus queridos? Então entendo, meus queridos, que para mim e para você, essa notícia é uma notícia boa, como disse o nosso irmão David. Imagina, eu estou aqui, mas não estou vendo a expressão do seu rosto. Como você está se sentindo? Eu quero te dizer, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Mesmo Pedro, que lá atrás se frustra, se decepciona, abandona Jesus, ou corre para o mar, volta à velha vida. É o mesmo que diz: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Então, queridos, não abandone o barco, porque Jesus está no. Amém, meus queridos? Queridos, domingo, às 9 horas da manhã, nós temos escola bíblica dominical. Querido, nós havíamos conversado com nossos irmãos da escola dominical, para que nós viéssemos a trabalhar com o tema dos nossos jovens, no decorrer desse trimestre, porque nós não sabíamos como ia ficar e nós não iríamos gastar o dinheiro dos nossos irmãos. Porém, mudando-se o contexto, possivelmente nós vamos comprar revistas de escola dominical para os nossos professores que estarão ministrando a aula e para os nossos irmãos que têm o desejo de estar conosco. Nós temos revistas dos nossos jovens aqui na igreja que nunca foram pegas. Então foram dinheiros que foram gastos. Assim sendo, queridos, voltando as coisas a funcionar, nos ajude. Tem desejo de comprar uma revista da escola dominical?
Compartilhe com a nossa irmã Ana Cláudia. Por certo, ela vai estar providenciando para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Entendo que a notícia que eu acabei de trazer, eu falei para você que eu tinha uma notícia boa para crente. É uma notícia que alegrou o teu coração. Verdade é que quando começou a pandemia, eu falei para os irmãos, orem pela nossa liderança. Se abre a igreja, não tem amor. Se fecha, não tem fé. Então imaginamos a situação que nós estamos vivendo. Porém, eu ainda creio que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, feche os seus olhos, nós vamos orar. Rodrigo, que Deus em Cristo te abençoe sempre. Queridos, graças a Deus que a igreja em breve está aberta. Senão ia perder um obreiro. Cada dia se aperfeiçoando, por certo ia arrumar um emprego bom e ia me abandonar. Soberano Deus e eterno Pai. Quero expressar a Ti, ó Deus, a minha gratidão, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Pela Tua palavra de amor, porque nesta noite eu ouvi a Tua voz. Verdade é, querido Deus, verdade é que nesta noite eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração. Meu Senhor amado, que esta palavra, Pai, que cada irmão, cada irmã que tiver a oportunidade de ouvir, que terão a oportunidade de ouvir, ao deitar, ó Deus, a sua cabeça no seu travesseiro, ó Pai, ouvirão o Espírito Santo de Deus falando ao coração de cada um dos teus filhos. O que eu tenho é bem maior, o que eu tenho é bem melhor. Canaã é logo ali, não desista, vai em frente, porque você vai conseguir. Soberano Deus, agora, meu Deus, eu quero me despedir da tua casa, Pai. Me despedir dos teus filhos, Pai. Pedindo que o Senhor continue guardando lá dos nossos irmãos. E o Senhor continue guardando a sua igreja. E o Senhor continue guardando os teus filhos. Deus, é o que eu quero te pedir, ó Pai. Já te agradecendo pela oportunidade de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Curvamos nossas frontes onde nós estamos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos os filhos de Deus. Que os crentes confirmem dizendo amém.